Se você ainda não ficou traumatizado com o nosso primeiro vídeo dos principais segredos que as companhias aéreas escondem de você, vale a pena assistir esse também. Você vai descobrir algumas informações no mínimo esquisitas. Mas antes disso, um aviso. Melhor não assistir esse vídeo enquanto estiver dentro de um avião. Você pode ficar um pouco paranoico. Número 10. Trovões. É assustador pensar na possibilidade de um avião ser atingido por um raio, não? Bem, odeio ser quem vai te dar essa má notícia, mas isso acontece o tempo todo. A estimativa é que nos Estados Unidos, cada um dos aviões em operação seja atingido por um raio uma vez por ano, em média. Mas não se preocupe. É claro que os aviões foram construídos já pensando nisso. A camada externa, feita em cobre, permite que o raio e a energia criada por ele se movam ao longo do avião, que sai intacto. No máximo, você vai ver um clarão e ouvir um estrondo. Então, o que pode ser danificado é só mesmo o seu coração. Número 9. Alguns assentos são mais seguros que outros. No caso improvável de um acidente, a chance de sobrevivência, infelizmente, é muito pequena. Mas você sabia que o lugar em que está sentado pode fazer a diferença se você vai sobreviver ou não? Testes mostram que os passageiros da parte da frente do avião, ou seja, os da primeira classe, têm maiores chances de sofrer no caso de um acidente. Isso ocorre devido às chances de o cockpit descolar da frente do avião, deixando todos expostos imediatamente. Então talvez não valha a pena pagar todo esse dinheiro por algum espaço extra para as pernas e um guardanapo de tecido. Mas antes que as pessoas de classe econômica fiquem muito confiantes, as chances delas também não são as melhores. Você já reparou que os assentos da tripulação costumam estar voltados para trás? Isso é porque se sentar assim é muito mais seguro. No caso de uma desaceleração repentina, esses bancos oferecem um suporte muito melhor. Não só isso, mas seus assentos também têm cintos de segurança melhores. Sim, isso também os deixa mais seguros que você. Então por que não voltar todos os bancos para trás e colocar cintos de segurança melhores? Simplesmente porque é muito caro para as companhias aéreas redesenhar e substituir todos os assentos existentes, e os cintos de segurança seriam mais pesados. Portanto, se fossem aplicados em todos os assentos, o consumo de combustível iria aumentar. Eles não se importam tanto assim com a nossa segurança. Provavelmente fizeram um estudo minucioso e perceberam que não valia a pena mudar porque, além de tudo, os clientes preferem os assentos virados para frente. Número 8. Os lugares estão ficando cada vez menores. Falando em dinheiro, as companhias aéreas têm um truque para tirar o maior proveito financeiro possível de cada voo. E como esse vídeo fala sobre segredos, obviamente não estou falando dos sanduíches que eles tentam vender para você. O segredo é que ao longo das décadas, os assentos dos aviões foram ficando cada vez menores. Na década de 1970, o espaço médio para as pernas em uma aeronave era de 88 centímetros, enquanto hoje passaram para 78. E a largura média do assento diminuiu de 45 centímetros para cerca de 40 nesse mesmo período. E isso impacta em uma maior capacidade para os aviões e mais dólares para as companhias aéreas. Bom, pelo menos agora você sabe que não é você que está engordando. Além de que isso, torna os voos mais baratos, pelo menos em tese. Número 7. Alojamentos da tripulação. Você alguma vez já ficou procurando pela aeromoça e não conseguiu encontrar? É tanto tempo sumida que você começa a achar que é uma coisa pessoal. Talvez porque você tivesse pedido um copo de água pela 10ª vez. Ou talvez ela só tenha ido tirar uma soneca. Em voos longos, uma equipe extra é utilizada para que outros membros da tripulação possam descansar. E eles têm lugares especiais no avião para fazer isso. Geralmente, existem escadas na frente e atrás da aeronave que levam a pequenos dormitórios de funcionários. E às vezes eles têm janelas e pequenas TVs. Às vezes não. O pessoal costuma descrever como a sensação de estar dormindo num caixão. Ainda parece melhor para mim do que dormir num espaço de 78 centímetros. Número 6. Aterrissagens duras. Talvez você já tenha passado por uma aterrissagem de avião que tenha sido dura e aparentemente difícil. É uma sensação horrível, e muita gente costuma culpar o piloto nessa situação, como se isso tivesse a ver com sua habilidade. Na verdade, você deveria estar agradecendo ao piloto por ter aterrissado de forma abrupta, pois muitas vezes eles precisam pousar dessa forma. Caso contrário, sequer conseguiriam pousar. Quando a pista está molhada, por exemplo, o avião deve descer com força para não patinar, senão pode perder o controle do avião e acabar no acidente. Além disso, alguns aeroportos têm pistas mais curtas que outros, sendo necessário pousar mais forte para criar atrito. Assim, na próxima vez que ficar com medo de um pouso mais forte, pense que poderia ser muito pior. Número 5. Fileira 13. Com tantos cientistas e engenheiros envolvidos no desenho de uma aeronave, você jamais iria esperar que as companhias aéreas tomassem decisões supersticiosas, não é mesmo? Afinal, não se trata de acreditar ou não que o avião vai funcionar. Estamos falando de algo que funciona e ponto. Bom, parece que na verdade é que muitas empresas aéreas adotam uma certa superstição no número das fileiras.
Muitos não têm a fileira número 13, incluindo a Air France, Iberia, Lufthansa e Ryanair. Outras empresas não têm a fileira 17 por ser considerado um número de azar em religiões do Brasil e da Itália. A maioria das empresas alega que não tem a ver com a sua própria superstição, mas assim com a superstição dos passageiros, que pensam que o número 13 ou 17 são números do azar, querendo muitas vezes mudar de poltrona. Portanto, se no seu próximo voo você estiver no assento 14, saiba que na verdade você está no 13 de qualquer forma. Mas falando sério, as chances de as fileiras 12 e 14 chegarem intactas é a mesma chance de que a fileira 13. Que bobagem. Número 4. Coletes salva-vidas. Aposto que você ignora totalmente os anúncios de segurança das aeromoças no começo do voo, certo? Você já ouviu aquilo tudo antes, você já sabe tudo que eles vão falar. Bom, da próxima vez que você embarcar em um voo, ouça bem a parte em que elas falam onde está o colete salva-vidas e verifique se ele realmente está lá. Parece que existe um problema comum nas empresas aéreas de salva-vidas sendo roubados por passageiros como souvenir. Portanto, convém sempre verificar se o colete salva-vidas do seu assento está mesmo lá. Até entendo o pessoal comprar umas lembrancinhas caras do aeroporto, mas roubar colete salva-vidas? Pelo amor. Número 3. Itens de segurança. Esses itens de segurança devem fazer você se sentir mais vulnerável do que seguro. Saiba que a tripulação tem à sua disposição toda uma gama de equipamentos ocultos projetados para a sua segurança. No entanto, são coisas meio perturbadoras de pensar que podem ser usadas no avião. A maioria dos aviões levam a bordo algemas para eventuais passageiros indisciplinados, desfibriladores em casos de paradas cardíacas, câmeras de vigilância de cabine e cockpit em caso de sequestro, extintores de incêndio em caso de incêndio, claro, e machados para cortar painéis e paredes laterais em caso de um incêndio elétrico. Uau, quanta segurança, né? É bom estar preparado, mas não sei se esse tipo de preparação... Número 2. Alças na porta. Esse é um daqueles pequenos detalhes que você talvez nunca tenha pensado sobre, mas que existe e está lá por algum motivo. Fica ali bem ao lado das portas do avião. Uma alça grande e robusta. Essa alça está lá para a tripulação de cabine segurar enquanto estão abrindo as portas e permitindo que os passageiros saiam do avião e entrem no escorregador de emergência durante uma situação de pouso de emergência. Por que eles precisariam disso? Bem, é por caso de haver pânico. É provável que os passageiros fiquem num grande empurra-empurra para chegar à porta e sair do avião. Além disso, existe uma preocupação real de que uma comissária de bordo possa ser empurrada para fora da porta e cair pelo escorregador. Portanto, essa alça existe para que a tripulação se sinta segura nessa situação. E por que mais esse seria o segredo número 2? Bem, falando em pânico, as companhias aéreas têm um receio real com relação ao pânico generalizado que pode acontecer em uma situação de emergência. Eles se empenham tanto para evitar esse pânico que os passageiros são sempre os últimos a saber que algo está errado. Você pode até já ter passado por uma emergência e nem ficou sabendo. Vamos para o próximo antes que você desista de viajar de avião. Número 1. Nenhum sistema de rastreamento. Beleza, essa aqui pode te deixar com medo de verdade de viajar de avião. Você já se perguntou como que um avião pode sumir do mapa? Nos últimos anos, vimos vários casos de aviões que simplesmente sumiram e seguem sendo um mistério absoluto. E isso é estranho, né? Considerando que os aviões são rastreados o tempo todo. Bom, segura essa. Na verdade, não. Os aviões não são rastreados o tempo todo. Apesar de possuírem equipamentos modernos de comunicação, quando eles estão sobrevoando o mar, não estão sendo rastreados por nenhum radar. Parece difícil de acreditar, mas é sério. Existe só uma comunicação de rádio que permite que a tripulação converse com outras aeronaves e com as torres de controle, mas não existe nenhum radar que o rastreia, só um walkie-talkie e nada mais. E aí, o que achou do vídeo? Da próxima vez que for viajar de avião, tente não lembrar dele. E caso esteja com medo, conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!